utilizar o famoso artículo neutro lo. Super importante se você quer falar bem o espanhol, porque às vezes nós nos confundimos a utilização do el e do lo, porque esse artículo não existe no português. Então, presta atenção nessa aula que ela é essencial, tá? Hola, qué bueno verte acá. Bienvenida, bienvenido. Para você que está chegando hoje, para você que já nos acompanha, coisa boa te ver aqui novamente. Eu sou Sibéria Lanzarin e esse é o meu canal de ensino da língua espanhola. No vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar o famoso artículo neutro lo. Super importante se você quer falar bem o espanhol, porque às vezes nós nos confundimos a utilização do el e do lo, porque esse artículo não existe no português. Então, presta atenção nessa aula que ela é essencial, tá? Antes de irmos para ela, eu quero saber se você já nos acompanha nas outras redes sociais. Já nos curtiu no Face? Já nos seguiu no Insta? Já se inscreveu no canal do YouTube? Então, se ainda não deixe de fazer e nos acompanhar o material que nós estamos disponibilizando. O artículo neutro lo. Duas coisas importantes para a gente saber dele. A primeira delas, que ele é equivalente ao o do português. E a segunda delas é que ele tem a função de substantivar o que ele acompanha. Agora pensa comigo, se a função dele é substantivar, não é necessário que ele acompanhe um substantivo. Exatamente. Então o lo nunca acompanha substantivo. Ele acompanha o quê? Ele acompanha um adjetivo. Por exemplo, lo bueno que es ir a la playa. O bom que é ir à praia. Ele também acompanha um advérbio. Por exemplo, lo mejor del día es llegar en el trabajo. O melhor do dia é chegar no trabalho. Ele acompanha também um verbo no particípio. O particípio é uma forma nominal do verbo. São aqueles verbos que terminam em ado e ido. Existem alguns irregulares que não têm essa terminação, mas normalmente são elas. Por exemplo, lo vivido nos enseña mucho para el presente. O vivido nos ensina muito para o presente. Outro momento em que utilizamos o lo é antes de que. Por exemplo, quiero decirte lo que siento. Uma DR em espanhol. Antes de que, siempre lo. También antes de mas. Lembrando que mas no espanhol, com acento, ele é o nosso equivalente ao mais do português, tá? Então, por exemplo, lo más lindo del verano es que no hace frío. O mais lindo do verão é que não faz frio. É o mais lindo mesmo. Outro momento em que utilizamos o lo é antes de. Antes do de, ele tem uma forma, ele significa algo que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, me voy a lo de Camila. Me voy a lo de Camila. Lo de, ele significa a casa, ele significa casa de.
seria vou à casa de Camila. Então, lo de é como se fosse casa de, tá? De outra pessoa. E o último caso da utilização do lo é com possessivos. Possessivos masculinos no singular. Que são eles? Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo. Por exemplo, outra coisa importante. Já dou exemplo. Esse caso, ele vai se referir a algo que seja um dom, que seja algo inato, ou que a pessoa goste muito de fazer. Como assim? Lo mío es dar clases. Traduzindo para o português seria o meu é dar aulas. Lo mío é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer bem. Então, quando eu tenho essa combinação, um lo mais um possessivo, tem essa ideia, tá? Então, esses são os usos do lo. Aí a gente pensa, nossa, é bastante coisa, né? Como é que eu vou saber usar, né? Mas aí, pra gente saber usar, não necessariamente nós pensamos no lo, mas nós pensamos no ele, que também significa o, que seria o nosso o do português. Na aula anterior dos artículos, tem o ele. E ali, se você não assistiu essa aula, dá uma olhadinha para saber o que é o ele, tá? Então, o ele também significa o. Mas o ele eu só uso em duas situações. A primeira delas é antes de um substantivo. E a segunda é quando eu tenho uma combinação de adjetivo mais substantivo. Por exemplo, aqui, el niño, né? O menino. E aqui, el buen niño, o bom menino. Então, aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho um substantivo. Então, para essas duas coisas, eu utilizo o ele. E para todas as outras, existe Mastercard. Então, nesses dois casos, eu utilizo ele. E em todos os outros casos, eu utilizo lo. Aí fica mais fácil a gente pensar no ele, porque são menos situações. Mas é super importante porque normalmente as pessoas se confundem quando usar um e quando usar outro, já que nós não temos essa situação no português. Mas, com você saber em que momento se usa e ao longo das aulas nós vamos escutando tanto que isso vai naturalizando, a gente vai absorvendo, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, do artículo neutro lo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like se curtiu o vídeo. Nos acompanhe nas outras redes sociais e também tem o nosso e-book com material exclusivo, dicas para você passar do portunhol para o espanhol. Se nos assiste pelo Face ou pelo YouTube, o link está na descrição. Já se você está nos assistindo pelo Insta, o link está na bio. Nos vemos na quarta-feira com a playlist Trechos. Hasta luego!